Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. João 14, versículo 1. As palavras dos moribundos que partem deste mundo, como sendo as mais sérias e pesadas, são as mais que devem ser consideradas. Os filhos de Deus, quanto mais próximos estiverem do céu, mais adequados estarão à sua condição celestial. Assim foi nosso Salvador Cristo, e portanto ele trabalha para fornecer aos seus discípulos e nele a nós bons conselhos para estabelecer seus corações contra os problemas e escândalos que virão. Isso aparecerá se você considerar o momento em que ele falou essas palavras. Foi quando ele próprio ficou mais perturbado do que qualquer outra criatura. E no entanto, ele se esquece de si mesmo e de seus problemas futuros e pensa em como ressuscitá-los e confortá-los. Ele previu que Pedro o negaria, que o resto o deixaria. Ele previu que eles ficariam abatidos quando ele se fosse. No entanto, não se turbe o vosso coração. Oh, que abençoado e doce Salvador nós temos, que pensa mais em nós do que em si mesmo, que ele esquece seus próprios problemas, sofrimentos e extremidades, e pensa no apoio e sustentação dos seus discípulos. Isso veio do mesmo amor que o atraiu do céu para a terra, que o moveu e assumir nossa natureza, e nessa natureza morrer por nós. E o que não podemos esperar dessa doce e grande amor, das mesmas estranhas de piedade e compaixão, foi para que não ficasse muito desanimado, que ele disse: não se turbe o vosso coração. Os cristãos devem distinguir entre desânimo e tristeza. Foi um pecado para eles não terem sofrido, assim como foi um pecado para eles serem muito perturbados. Ninguém é mais sensato do que um cristão. Ele sente problemas enquanto supera. Cristo fala ao coração porque o coração é a sede do problema. Não se turbe o vosso coração. Cristo podia falar aos ouvidos e ao coração ao mesmo tempo. Suas palavras foram operativas e transmitiram conforto a eles. Justamente com suas palavras, ele deixou entrar o seu Espírito Santo, que os confortou. Os mandamentos de Deus no ministério de sua palavra não supõem que tenhamos qualquer habilidade para executá-los, mas junto com sua palavra surge um poder, como quando Cristo disse: Lázaro, levante-se. Saiu um poder que fez com que Lázaro surgisse, como na criação ele disse: haja luz, pois a palavra e o Espírito andam juntos. Depois de tirá-los do problema, ele mostra uma maneira de criá-los, que é pela fé. Vocês acreditam em Deus, acreditem também em mim. O objeto em crer é Deus e Cristo o mediador. Devemos ter ambos para fundamentar nossa fé. Não podemos acreditar em Deus a menos que acreditamos em Cristo, pois Deus deve ser satisfeito por Deus. E por aquele que é Deus, essa santificação deve ser aplicada. O Espírito de Deus trabalhando a fé no coração e levantando-o quando está abatido. Tudo é sobrenatural na fé. As coisas em que acreditamos estão acima da natureza. As promessas estão acima da natureza. O obreiro dela, o Espírito Santo, está acima da natureza. E tudo na fé está acima da natureza. Deve haver um Deus em que acreditamos, e um Deus através de quem, se Deus não tivesse satisfeito a Deus, a consciência nunca teria sido satisfeita. Haveria muitas dúvidas. E no entanto, se o Espírito Santo não baixar o coração e convencê-lo completamente da total suficiência dessa satisfação, ele nunca acreditaria em nenhum dos dois. E portanto, como vocês acreditam em Deus, acreditem também em mim, pois eu também sou Deus. Podemos saber que Cristo é Deus não apenas pelo que Cristo fez, os milagres, que ninguém poderia fazer senão Deus, mas também pelo que é feito a Ele. E duas coisas são feitas a Ele, que mostram que Ele é Deus, isto é, a fé e a oração. Devemos crer somente em Deus e orar somente a Deus, mas Cristo é o objeto de ambos. Aqui Ele é apresentado como objeto de fé e de oração. Na de Santo Estevão: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Atos capítulo 7, versículo 59. Portanto, Ele é Deus, por isso é feito a Ele, e o que é próprio e peculiar apenas a Deus. Aquilo que vou abordar agora é o seguinte: devemos lembrar que forte fundamento, que fundo e base tem nossa fé: a Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, e Cristo mediador.
Para que nossa fé seja sustentada, temos que acreditar em que sustenta o céu e a terra, como em Hebreus capítulo 1, versículo 2 e Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 17. Ele criou todas as coisas, assim como o Pai. Ele é honrado por todos, assim como o Pai. Aquele que sustenta os pilares do céu e da terra é capaz de sustentar os pilares da tua alma. Mas como a fé em Cristo alivia a alma dos problemas? Em uma palavra, como leva a alma de si para Deus em Cristo, para Cristo, unindo-os e tornando-os um com Ele, e assim coloca a alma acima de todos os problemas, pois sendo um com Cristo, já estamos com Ele no céu. E novamente a fé é uma graça que apresenta as coisas futuras como presentes, e assim estabelece a alma. É a hipótese das coisas, dá-lhe subsistência na promessa e nunca deixa de fazê-lo até que as coisas subsistam de fato. É uma graça que acompanha a alma ao céu, olhando para as coisas na palavra daquele que é a própria verdade, e assim, dando a elas uma espécie de ser por todo o caminho para o céu, até que tenham um ser de fato, e então a fé está fora do ofício, entregando à vista e ao pleno gozo de todos. Pergunta: mas os discípulos já não acreditavam? Sim, eles fizeram, mas eles precisavam renovar sua fé, pois as ocasiões eram renovadas e os problemas aumentavam. Acredita em mim. É como ele deveria ter dito: agora é uma ocasião para você usar sua fé. Devo ser tirado de sua vista. Você deve ver-me sofrer. E você precisou me dar uma medida extraordinária de fé para me ver em tal humilhação. E ainda acreditar que eu sou Deus. Devemos crescer de fé em fé, para que possamos viver por ela continuamente. E devemos crescer com o aumento de Deus, para que à medida em que nossa dificuldade aumenta, nossa força para passar por elas também aumente. Enquanto oravam: Senhor, aumenta a nossa fé. Lucas 17, versículo 5. Eu dou algumas instruções de como podemos não ser incomodados. Primeiro, devemos trabalhar para ter nossa parte e porção em Cristo. Caso contrário, nada nos pertence além de problemas. Existem dois tipos de homens na igreja: alguns que usurpam a paz e a inserção de problemas, como se a alegria e o conforto fossem sua porção. Satanás é sábio o suficiente para não incomodá-los. Eles tomam a ordem com suas consciências, para que não os perturbem até que seja necessário, até a hora da morte ou algum acidente sombrio. A única maneira de isso ser perturbado, para que seus problemas sejam a base de seu conforto. Pois, para aqueles que vivem em seus pecados, contra a consciência aparentemente, para que todo homem possa vê-lo, e ainda assim não se perturbar, eles não têm interesse em conforto, nada além de aflição e miséria lhe pertence. De fato, Cristo veio para salvar os pecadores, mas são os pecadores de coração quebrantado, pecadores penitentes, que estão cansados e sobrecarregados sobre o peso do pecado. E portanto, embora eles falem de paz para si mesmos, ainda não ousamos falar de nenhum conforto para eles de Cristo. Como Jeú disse a Jorão: o que tens a ver com a paz enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel são tantas? 2 Reis capítulo 9, versículo 22. Você fala de paz enquanto é um palavrão, um fígado profano, uma pessoa maliciosa, contra tudo que é verdadeiramente bom. O que você tem a ver com a paz? Agora, na igreja visível, há outro tipo que Satanás trabalha para perturbar, visto que ele não pode mantê-los no estado de natureza, mas ele se afasta dele. Cristo os puxa para fora do reino de Satanás, pelo poder de suas ordenanças e do Espírito Santo. Ele trabalha para perturbá-los em sua paz, tudo o que pode. Por estarem no mundo, acima do mundo, eles invejam a condição deles, para que desfrutem daquele paraíso que ele deixou, os confortos que outrora teve, e portanto ele trabalha para perturbá-los em seus confortos. A propriedade tal é misturada aqui neste mundo. Eles têm isso neles, e sem eles, que sempre será a causa e ocasião de problemas. Ele tem corrupção neles, não totalmente subjugados, e eles têm, sem eles, Satanás aproveita-se deles, e o mundo se opondo a eles. Estes, embora tenham algo nele, devem ser subjugados. Ele fala isso para aqueles que já eram crentes. Você acredita em Deus, que ele sabia que não deveria ser perturbado. Não se perturbe o vosso coração. Para que até o fim possamos ser súditos capazes de conforto, devemos ser tais pela fé somente, ou com Cristo, e assim reconciliado com Deus. Todo movimento termina em repouso e todo o resto da alma termina em Deus.
o centro da alma. E, portanto, antes que a alma possa se estabelecer, ela deve ser levada a Deus por meio de Cristo. Isso deve ser colocado como base. Agora, há uma doença tríplice que nos perturba e deve haver uma paz tríplice e uma base de conforto contra eles. Primeiro, é um problema para a alma uma vez despertada que Deus e ela estejam em condição ruim. Algo que quando a alma considera Deus irado e descontente com ele. Em segundo lugar, novamente a alma fica perturbada quando olha para si mesma e não vê nada além de turbulências e sedições. Em terceiro lugar, quando olha para os assuntos do mundo e os acidentes aqui embaixo, está cheio de confusão no presente e está cheio de medos do futuro, de que as coisas serão cada vez piores. Assim, a alma, enquanto está no mundo, está preocupada com sua paz com Deus, consigo mesma e com este mundo mau. Agora, antes que a alma possa ceder a qualquer sôssego, todas essas brigas devem ser resolvidas. Primeiro, uma paz deve ser feita entre Deus e nós, pelo grande pacificador que também é chamado de nossa paz, em Efésios capítulo 2, versículo 14. E quando somos justificados e absolvidos de nossos pecados pelo sangue de Cristo, aspergido em nossas almas pela fé. Esse sangue de Cristo fala de paz à alma no perdão do pecado. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Em segundo lugar, deve haver outra paz estabelecida em algum grau, e essa é a paz do governo na alma. A graça deve estar acima da corrupção. Eles estão juntos na alma enquanto estivermos aqui, mas o pecado não deve ter domínio. Esta é uma paz que não admite conflito, mas uma paz em que a graça pode melhorar. E onde a graça melhora, ela manterá a corrupção sob o controle. E Deus dá o seu Espírito a quem Ele dá o seu Filho, que como estamos em boas relações com Deus, nossa natureza pode ser como a dele, para que possamos amar e nos deliciar com o que Ele ama e se deleita. E assim podem ser como amigos, desfrutando de conhecimento e comunhão juntos. Sim, mas em terceiro lugar, há confusão no mundo e muitos acidentes podem ocorrer, o que pode nos inquietar no futuro. Agora, antes que a alma possa estar em paz a esse respeito, ela deve saber que estando uma vez em Cristo, reconciliada com Deus e tendo o Espírito de Deus, está sob um gracioso governo e providência, que dispõe todas as coisas para o bem e torna tudo pacífico. Quando Deus está em paz, tudo está em paz. Sim, até agora em paz, que eles têm uma bênção neles. A maldição e o veneno são tirados dele por Cristo. Ele tomou a maldição sobre si mesmo e satisfez a ira de Deus. E agora eles não são apenas inofensivos, mas medicinais e úteis, para que sejam todos nossos e de alguma forma úteis para promover nosso bem espiritual. Quando nosso marido tiver todas as coisas confiadas a ele no céu ou na terra, ele permitirá que algo acontecerá à sua amada esposa, que seja desvantajosa e prejudicial ao principal. Não. Ele não permitirá que nada aconteça a ela. O que ele não governará, ordenará e anulará para o bem da igreja, e assim surge aquela terceira paz. E no futuro, um cristão sabe a quem Cristo ama e ele ama até o fim. João 13, versículo 1. E a boa obra iniciada será aperfeiçoada até o dia do Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele sabe que está no céu, já em sua cabeça. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. João 13, 36. Está triunfando em glória em sua cabeça. E portanto nada pode desanimar um cristão que está verdadeiramente em Cristo. Conceda ao primeiro, conceda a todos. Está em bons termos com Cristo. Reconcilie-se com o bem e nada poderá prejudicá-lo. Mas quando a qualquer momento chegarmos a confortar aqueles que têm conforto para sua porção, ele permanece aqui. E se eu fosse realmente um filho de Deus, ou se eu acreditasse, já seria alguma coisa. Estes são realmente bons consolos, certos e verdadeiros, pois são a palavra de Deus. Mas o que é isso para mim? Acho, universalmente, que o conforto permanece ali, e portanto devemos trabalhar para remover esta objeção. Em primeiro lugar, portanto trabalhe para ter um bom julgamento das principais verdades, que esses consolos são os consolos do Espírito Santo, e que a palavra é a palavra de Deus. Por um conhecimento geral da verdade e das promessas, você será mais capaz de aplicá-las. Se você se apegar aos princípios, de modo a não conhecê-los, nem acreditar neles, não há como falar sobre a aplicação da fé neles.
devemos fazer não só aquilo em particular, o que acreditamos primeiro em geral. E, portanto, os cristãos devem primeiro ser bem vistos nas Escrituras e nas promessas ali contidas, para que possam saber o que lhe pertence e aplicá-los a si mesmo. Sim, mas minha fé é fraca. Eu respondo, o ofício da fé é unir-se a Cristo, e a fé mais fraca fará isso, assim como a mais forte. Quando somos um com Cristo, então nossa perfeição deve ser encontrada nele. É o ofício da fé que nos leva a Cristo, e então olhar para ele em busca de todas as perfeições e do teu título para o céu, e não para a fé. E a verdadeira fé é fé mesmo no mesmo grau dela. Como dizemos dos elementos, cada gota de água é água, e cada centelha de fogo é fogo. E portanto, o argumento não se sustentará se não tivermos muita fé, não temos fé. Ou se não temos sentimento, não temos fé. Existem muitos erros comuns que devemos remover, para que não nos impeçam na aplicação de Cristo, distinguindo entre graça forte e graça verdadeira. E acima de tudo, trabalhe para conhecer e entender o pacto da graça, cujo teor não requer medidas definidas de graça, mas se acreditarmos não perecermos, mas teremos a vida eterna. Sobre uma aliança tão graciosa e misericordiosa estamos nós. Segundo, mas isso não é suficiente para satisfazer a alma. O próprio apego a Cristo é de fato uma base suficiente de consolo, mas para obter o consolo real, deve haver um conhecimento de nós apegarmos a Cristo e crermos. Pode haver adesão sem comprovação, e deve haver um ato de reflexão para causar a fé da evidência. Deve parecer a nós que acreditamos antes de podermos ter conforto, embora possamos ser verdadeiros cristãos e ir para o céu sem ele. Portanto, trabalhemos para confirmar nossa vocação e eleição. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Isso é em nós mesmos e em nossa própria apreensão. Embora nunca seja tão seguro em si mesmo e no seio de Deus, devemos trabalhar para torná-lo seguro em nossos próprios seios. Esse pecado pode ser perdoado em nossas próprias consciências, que todos possam ser reconciliados em nosso próprio coração, para que o que é feito no céu também seja feito em nosso próprio coração, sendo esclarecido para nossa própria segurança. Você vê o conselho que o apóstolo dá de toda diligência. Não é obtido sem diligência, nem sem toda eleição. Isto é, para confirmar nossa eleição por meio de nossa vocação. E para esse fim, acrescentar graça sobre graça. É o cristão em crescimento que é o cristão seguro. Enquanto ainda estamos acrescentando a cada pilha, teremos entrada mais abundante. E ainda mais no reino de Jesus Cristo, como o apóstolo fala. Terceiro, e quando obtivermos qualquer evidência da verdadeira fé, trabalhemos para manter essa evidência clara, que não seja manchando ou corrompido por qualquer ato pecaminoso. Você tem muitas boas evidências que são tão borradas com negligências e erros diários, em discursos e conversas que, quando eles refletem sobre si mesmo, concluem: pode um miserável como eu, que tem uma língua tão solta que não tem mais vigilância sobre meu coração, ter alguma fé? E assim Deus suspende seus confortos de modo que, embora possam estar em um bom estado para o principal, eles não o conhecerão. E tudo porque eles não têm o cuidado de manter suas evidências, que devemos preservar claras e brilhantes, para que possam ser vistas e lidas em todas as ocasiões. Devemos mantê-lo brilhante, para que nossas consciências possam testemunhar conosco, e que o Espírito e a Palavra possam unir seu testemunho com nossas consciências. A palavra diz: quem ama os irmãos é traduzido para a vida. 1 João capítulo 2, versículo 10. E aquele que ouve a palavra, como a palavra é ovelha de Cristo, agora sua consciência lhe diz que, embora sua medida fraca eu faço, então aqui está a palavra e tua consciência para ti. E o Espírito testemunha com tua consciência que é assim mesmo. Então está bem, tu guardas tua evidência para o propósito. Quarto, e quando tivermos feito isso, tomemos consciência de não ceder a qualquer dúvida básica, medos e objeções de Satanás e de nossos próprios corações. Quando encontramos qualquer obra da graça, não neguemos a obra de Deus para que não entristecemos o Espírito de Deus. Como alguns cristãos melancólicos, embora todo homem possa ver a obra de Deus neles, ainda cedem tão servivelmente às dúvidas de seus corações e às tentações de Satanás, que concluem que não têm fé nem amor, embora outros cristãos que possam ler melhor suas evidências,
Vejam que eles a têm neles. Que desonra é essa para Deus e seu Espírito, quando um humor negro prevalecerá mais do que a palavra, a própria verdade? Esta é uma grande escravidão a qual Satanás traz à alma. Quando há evidência de fé nos frutos dela, os homens acreditam em um humor rabugento, diante da palavra e testemunho de consciência, iluminados pelo Espírito. Tome cuidado com isso como grande orgulho no coração, quando cedemos mais a um humor forte, sombrio e insubmisso do que a própria evidência. Portanto, em tais casos, não dê ouvidos ao que o medo diz, ou o que o humor diz, ou Satanás diz, o que o próprio mundo diz, mas ouça o que a própria verdade diz, o que a consciência diz, quando é iluminada pelo Espírito, como nos bons tempos, quando estamos no melhor. Os verdadeiros cristãos, embora mais negligentes, terão tanto conforto que os impedirão de cair no desespero, mas não tanto quanto os fortalecerão e os levarão a uma vida vigorosa adequada aos cristãos. Quinto, quando encontramos alguma obra de graça e, portanto, que nossa fé é verdadeira, devemos nos confortar e manter nosso conforto por todos os meios. Toda graça é apenas fé exercida. Quando nosso Salvador disse: "Você acredita em Deus, acredite também em mim", ele poderia ter dito também em particular: "Seja paciente, contente, seja consolado", mas ele nomeia a raiz de tudo, fé, onde todas as graças são radicalmente, que é portanto discernido nos frutos disso. De modo que se alguma graça foi encontrada como amor aos irmãos, esperança de vida eterna ou algo semelhante, aí está a fé, pois a raiz e os ramos estão juntos, embora a raiz nem sempre seja discernida. E portanto, quando descobrimos qualquer fé verdadeira no fruto disso, vamos nos apoiar e nos confortar nisso. Pois quando o homem está em Cristo, e por Cristo um herdeiro do céu, e um filho de Deus, o que no mundo pode acontecer com ele, que deveria desanimar demais e derrubá-lo? Que perda, que cruz, que falta de amigos. Ele não tem tudo em Deus, em Cristo e na promessa. As promessas não pesam sobre todos os desânimos, certamente elas fazem. E portanto devemos lutar contra o desânimo, pois além do que falei no último dia, é uma desonra para a profissão de religião, que é em si tão gloriosa, uma desonra para Deus e para Cristo, que quando temos tais prerrogativas e privilégios gloriosos que os próprios anjos admiram, ainda assim, cada pequena cruz e perda que encontramos no mundo deve nos derrubar. Devemos prestar muita atenção a isso e trabalhar todos os dias para ter uma visão cada vez mais clara das promessas que nos pertencem. Conhecer os privilégios do cristianismo e renovar continuamente nossa fé neles, para que seja renovado para nós em todas as tentações e ocasiões quaisquer. Não imploro a você, apenas considere qualquer grande premissa que está enraizado na alma, como é capaz de sustentar a alma contra todos os problemas que sejam. Assim, não temas, pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Ou aquele outro: se Deus não poupou seu Filho por nós, como Ele não nos dará com Ele todas as outras coisas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Trabalhe para ter essas coisas frescas na memória, juntamente com os privilégios pertencentes aos cristãos. Pense no que é ser um filho de Deus e um herdeiro do céu. Não devemos olhar apenas para o lado cego e sombrio de nossa condição. Os cristãos têm dois lados, um voltado para o céu e outro voltado para Deus. E isso é cheio de glória, certo e imutável. Outro em direção ao mundo, e isso muitas vezes é cheio de rebaixamento, cheio de desgraça e desânimo. Isso é móvel, às vezes é melhor, às vezes é pior, como Deus deseja dispensar seu governo na igreja. Olhemos para a graça, para os confortos que pertencem a essa graça, as promessas, o melhor lado, e não se deixar levar pela escuridão do outro. É uma visão terrível contemplar o pecado, a miséria, o inferno e o julgamento por vir. Mas o que é isso para um cristão que está em Cristo, que vê todos eles subjugados e vencidos por eles? As aflições do mundo e as cruzes do mundo, o que são para uma alma que já está no céu pela fé, e vê todas elas vencidas em sua cabeça? Cristo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. E portanto não devemos ser tão malignos a ponto de considerar apenas uma parte de um cristão, e a pior parte, que é o objeto dos sentidos, que vergonha não viva pelo bom senso. Mas se somos cristãos, vivemos pela fé, olhemos para a melhor parte,
Olhe para cima e para frente, para aquilo que é eterno. Sexto, e além disso, trabalhe para manter as graças do Espírito em exercício contínuo em todas as ocasiões, pois a graça exercida traz certo conforto. Pode ser com o cristão em seus sentimentos como o pior do homem, mas ele pode agradecer sua própria negligência, sua própria estupidez. Ele não está despertando as graças de Deus nele, pois é por isso que ele pendura a asa em todas as pequenas cruzes, em todas as ocasiões. Trabalhe para ter um coração pronto para exercer a graça adequada a essa ocasião, pois então a graça refletirá docentemente, onde há sinceridade e graça em exercício. A sinceridade por si só não confortará um homem, a menos que cresça até a fecundidade, e a fecundidade que brota do exercício da graça tem um doce reflexo sobre a alma. Lembra-te, Senhor, de como andei diante de ti, em verdade e com coração perfeito, diz Ezequias em 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Ele estava então mais necessitado de conforto, e isso o confortou. Esta é sua reflexão sobre sua antiga sinceridade. Assim, quando o homem pode apelar para Deus, como Pedro fez: Senhor, tu sabes que eu te amo. João 21, versículo 17. Tanta sinceridade e tanta ousadia com Deus, e portanto vamos manter a graça em exercício, para que possamos ser frutíferos em nossas vidas e conversas, e então estaremos sempre confortáveis. E para acrescentar um pouco, não há graça em um cristão, mas se for exercida há um conforto adequado sobre ela mesmo aqui neste mundo. Existe um proêmio antes proêmio, uma recompensa antes de uma recompensa. Não os homens pagãos Sócrates e os melhores deles, na medida que exercia a bondade natural que havia neles. Suas consciências refletiam a paz. Na medida em que eram bons e faziam bem, eles tinham paz, muita mais paz do que os outros homens maus. Deus deu até mesmo a eles algumas recompensas pelo cumprimento de seus deveres. Ele não ficará em dúvida com nenhum homem que exercera qualquer grau de bondade que esteja nele. Muito mais, portanto, o Filho de Deus o desfrutará quando exercer suas graças em qualquer tentação, quando ele superar qualquer luxúria impura, terrena, gloriosa, vingativa ou qualquer outra luxúria, ele encontrará paz de consciência adequada. E quanto mais ele cresce em força e resolução para o futuro, mais ele cresce em paz interior. Justiça e paz andam juntas, não apenas a justiça de Cristo e nossa reconciliação diante de Deus, mas também a justiça de uma vida santa e paz em nossas próprias consciências. A justiça de Cristo dá direito ao céu, e a retidão de uma vida santa mostra meu direito ao conforto. Assim como a fé na justiça de Cristo traz paz, também traz a santificação. Cristo é primeiro Rei de justiça e depois Rei de paz. Hebreus 7, versículo 1. E portanto não há justiça, não há paz, mas ao contrário, como o calor segue o fogo e como o raio tem a encanação do sol, assim o conforto surge da graça e, portanto, especialmente da graça exercida. E aqueles que desejam ter paz interior, trabalhem para ser graciosos, isso não apenas no interior do coração, mas no exercício da graça em todas as ocasiões, para que andam de acordo com esta regra, isto é, da nova criatura. Paz seja com eles e com todo Israel de Deus. Gálatas 6:16. Uma vida exata e cuidadosa trará a paz constante. Portanto, trabalhemos primeiro pelo interesse na justiça de Cristo e depois pela justiça de uma vida santa, por uma consciência para nos justificar, que não temos propósito de viver em nenhum pecado, e uma consciência não acusadora será uma consciência justificadora. Em que condição abençoada estaremos estando em Cristo e sabendo que somos assim? O céu na terra de um homem que está nessa condição. Para onde quer que ele olhe, ele encontra matéria de conforto. Se ele olhar para trás, para o governo do Espírito que o governou na primeira parte de sua vida, ele pode dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E que doce reflexão é essa? Ele não tem medo de olhar para trás em sua vida passada como os outros homens. Se ele olha para frente, vê um lugar preparado para ele no céu, e lá ele já se vê em Cristo. Daqui em diante está reservada para mim uma coroa de justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E todos os que amam a sua aparição, diz ele, quando chegam mais notícias da igreja no interior e em casa, isso não o desanima muito. Seu coração está firme, ele crê em Deus e em Cristo, e isso o impede de ser como a cana agitada por todo o vento.
pelas reprovações e desgraças que ele encontra no mundo. Ele o usa como sua coroa, se forem por amor à religião e à bondade, pois seu testemunho está no céu e em sua própria consciência. E Deus no céu e sua consciência interior o absolvem. E se ele sofre por seus merecimentos, ainda assim em todas as aflições, Deus o trata como um pai que o corrige. Ele sabe que os mereceu, mas o considera como vindo de um pai em aliança com ele. E o que pode vir de um pai senão o que é doce? Ele o vê moderado e adoiciado, e na questão tende a torná-lo mais santo. A picada é retirada e uma bênção está sobre ela, para torná-lo melhor. E portanto o que pode deixar um cristão desconfortável quando ele tem o Espírito de Cristo e a fé, e a raiz da graça? Esses confortos, sendo aquecidos com meditação, ficarão próximos ao coração. Os confortos que são digeridos são eles que funcionam. Que eles, portanto, não apenas entrem no cérebro e fujam para lá, mas que ele penetrem no coração por muitas vezes considerarem o amor de Deus em Cristo, os privilégios dos cristãos aqui e no céu, onde está nossa cabeça e onde estaremos daqui a pouco. Aqueça o coração com isso e veja se alguma coisa mesquinha pode te perturbar.